Bom, seguinte, agora é geografia, né? Vamos ver. Nós paramos, pelo menos o que eu havia colocado no, no Google Sala de Aula. Acho que a gente já passou, né? Acho não, tenho certeza. Pessoal, vocês estão aí? Não é? Tá chique, né? Coloquei o nome, pessoal, tá certo? Eita, que tem internet. A internet do Guilherme não tá nada boa, viu? Bom, vamos lá. A gente havia parado na seguinte página. Na página 211, tá? Livro de Geografia, página 211. Nós partiremos para a climatologia e para a botânica. Ainda falando das Américas, né? Claro. Bom que a gente está meio que falando das Américas em história, né? E aqui também, né? Olha só como fica, o assunto fica fresquinho, né? Na nossa cabeça. Então vamos lá. Eu não sei se é por conta da chuva, por conta dos problemas de internet, mas eu nem vi, certo? Certo? Eu nem vi, pessoal, o tempo de duas aulas passarem. Eu nem acreditando que eu já estou na terceira aula. Eu não sei vocês, mas essa chuva, esse tempo hoje, meio que dificultou nossa vida. Né? Dificultou entre aspas, né? Ajuda também. Vamos lá. Só para deixar vocês melhores situados, isso. Nós havíamos visto, né, a última coisa que a gente tinha visto era a rede hidrográfica de toda a América, né? Onde começa, onde termina, os principais rios, os principais canais marítimos, que a gente vai chamar de vertentes, as principais vertentes que mexem com a economia das Américas, as suas dificuldades, algumas são congeladas durante todo o inverno e todo o outono, né, o que restringe bastante a movimentação econômica por meio das vias marítimas nessas regiões, né, fica restrito e, portanto, deve ser direcionado por outros meios. Né? Assim como, por exemplo, só para contextualizar, para tirarmos de exemplo, né? No povo da Fenícia, deixa me ver, 3.000 a.C., 2.500 a.C., a população da Fenícia se consolidou como o povo do mar. E todo o comércio deles, né, e eu vou dizer todo, mais ou menos ali uns 85 a 90% do comércio da Fenícia se dava pelo mar. O resto ali era mais ou menos pela agricultura. E isso para que nós vejamos como o comércio marítimo tem seu valor, né? Seu alto valor, por sinal. Né? Então, quando você tem, por exemplo, esse bloqueio climático impedindo a passagem das embarcações, você tem uma certa restrição econômica. Né? Isso acaba que dificulta esse comércio e exige que seja direcionado para outras vias, né? Vias aéreas ou vias terrestres, né? O que, por conveniência, pode ser mais caro e menos rentável. Né? Ou seja, você vai gastar mais do que você gastaria se fosse para levar de navio
e você vai lucrar menos do que você lucraria se fosse feito esse processo de navio, certo? Bom, então vamos lá, né? Contextualizando para deixar nossa cabeça mais fresca sobre a última aula, sobre a página 211. Agora partamos para a página 212, diversidade climatológica e botânica. Um alongamento territorial em sentido norte-sul. Essa característica do território americano faz com que, a partir da linha do Equador, em direção aos polos, desenvolvam-se climas em que as temperaturas são cada vez menores, né? Então, aqui nós temos uma das explicações de estarmos numa das regiões, ou na região mais quente do Brasil. Quanto mais próximo se está da linha do Equador, mais quente é a linha do Equador aqui, né? Quanto mais distante se está da linha do Equador, mais frio é. Por isso que o sul do país é bem mais frio do que aqui no Nordeste, do que, deixa eu ver, Fortaleza para cá, então o norte para cá, do que o norte, né? O norte é bem quente, lá no sul é bem frio, né? Lá em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, lá em Paraná, são estados bem frios, né? São Paulo também, bem frio. Já aqui é mais quente. Tudo por uma ordem geográfica, certo? Pois entre latitude e temperatura há uma relação inversa. Quanto maior é a latitude, menor é a temperatura, e vice-versa. Isso ocorre por causa da curvatura da Terra, que implica uma menor perpendicularidade no toque da luz solar sobre o solo, à medida que nos afastamos do Equador, e pela maior reflexão da luz próximo aos polos, em virtude da ampliação da superfície branca, gelo, neve e icebergs. Assim, sucedem-se os climas tropicais temperados e o glacial, né? Então, a gente percebe aqui que, até mesmo por conta do reflexo, luz bate na geleira e luz volta, a gente nota que não há uma total absorção dessa luz, né? Consequentemente, não vai haver uma total absorção desse calor. Então, isso é sim a causa, né? Uma das principais causas que faz desse ambiente um ambiente bem gelado, né? Os polos da Terra. Já falando da nossa região aqui, por conta da curvatura da Terra, né, temos uma região que é bem mais quente. No caso, falando dos países, né, das regiões, aliás, mais próximos da linha do Equador. Essa parte que vocês entenderam, né, pessoal? Quanto mais próximo aqui da linha do Equador, basicamente no centro aqui da linha imaginária da Terra, mais quente é a temperatura. Quando vai se afastando tanto para o norte como para o sul, essa temperatura vai diminuindo por conta da curvatura da Terra. Todo mundo entendeu essa parte? Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo acompanhando? Hein? Acho que não tem ninguém ouvindo. Ninguém respondeu. Professor, você falou o Pessoal, quê? vocês estão ouvindo? Eu tô, é porque eu tinha ido ali pegar uma coisa pra limpar meu óculos. Pessoal, eu preciso que vocês... Ah, que bom. Senão eu não ia poder continuar a aula. Obrigado, Isabel. Diversidade de altitudes e disposição do relevo. Lembremos, em primeiro lugar, que a altitude é a distância em metros de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível médio dos oceanos. Em condições ambientais normais, a temperatura diminui em média 1 grau Celsius para cada 180 metros de altitude. Ou seja, como o Baturité está a mais ou menos a 187 metros acima do nível do mar, então temos aqui mais ou menos 1 grau a menos em relação
às regiões mais próximas do nível do mar, né? Isso também é o que ocasiona o fato de ir lá na Serra, por exemplo, para lá, na Serra, por exemplo, me confundi, ser mais frio, né? Dois fatores. A altitude, né, que, querendo ou não, é mais elevada, né, é maior. E outro fato, Baturité é cercada por montanhas, né, é uma região montanhosa. Os ventos mais frescos, né, as rajadas mais frias, não batem aqui por conta dessa região montanhosa, desse bloqueio, né? Meio que fica ali por cima, faz esse desvio e vai lá para a serra. Por isso que essas regiões são mais frias, né? Eu quis dizer mais aconchegantes, mas depende do que é aconchegante para você e do que é aconchegante para mim, né? Mas aí, isso é um dos fatores que ocasiona lá ser frio, né? Continuando, estamos indo para a página 213, tá certo? Parece que a internet estabilizou aí para vocês, graças a Deus. Em todo o continente americano, há a presença abundante de elevadas cadeias montanhosas. Na América do Norte, no topo das cadeias montanhosas, como as montanhas rochosas e os montes Apalaches, e na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. É eterna a cobertura branca criada pela neve e por geleiras, em razão de temperaturas abaixo de zero. Em elevações montanhosas, aliás, desculpem, essas elevações, cadê meus óculos? Essas elevações montanhosas servem como uma barreira que impede a passagem, olha só o que eu acabei de falar, impedem a passagem de ventos úmidos vindos do oceano, o que diminui a umidade em áreas internas de diversas porções do continente. Na porção oriental, a porção oriental do relevo americano, não se constatam grandes barreiras que impeçam a penetração do ar úmido vindo do Atlântico, o que formaria grandes manchas desérticas. Apenas o planalto da Borborema constitui-se um obstáculo orográfico que cria uma mancha semiárida no sertão do Brasil, né? E é basicamente o que a gente vai ver aqui, né? Rio Parnaíba, planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba, a escapa do Ibiapina, e a gente tem aqui o Oceano Atlântico, passando aqui por algumas outras regiões, como, por exemplo, a Depressão Sertaneja. O Nordeste possui quase 1.500 quilômetros de extensão territorial. A figura acima representa a região, representa o relevo da região, com destaque para dois planaltos, o da Bacia da Parnaíba e o da Borborema, cercando, aliás, a Depressão Sertaneja. Só para exemplificar, deixa eu apresentar aqui para vocês. Pronto, acho que aqui já vai. Só para ficar mais exemplificado o seguinte: os ventos úmidos vindos do oceano, só aumentar o tamanho disso aqui, que é para ficar mais ilustrado ainda. Os ventos úmidos do oceano, eles não conseguem penetrar nessas regiões aqui, por exemplo, cadê o B aqui? Não conseguem penetrar nessas regiões aqui, por exemplo, porque não dá para fazer esse desvio aqui, né? E descer para cá. Então, os ventos batem, sobem, passam direto, provocando essa elevação da temperatura aqui, certo? Na hipótese de não houverem grandes barreiras aqui, talvez o vento penetrasse aqui com maior facilidade
o que facilitaria no estabelecimento de um clima mais agradável, né? É justamente isso aqui que cria o clima semiárido do Brasil. Bom, vocês entenderam, nessa parte, as regiões montanhosas, principalmente das grandes elevações montanhosas, e no caso dessas montanhas que a gente está vendo aqui, que são as montanhas andantes, e eu acredito que vocês sabem por que a Cordilheira dos Andes e as montanhas rochosas são montanhas andantes. Essas grandes elevações impedem a entrada de ar mais úmido, né? A entrada de ar mais fresco vindo do continente. Só para não ter dúvidas, tá? O nome dessas montanhas são montanhas andantes porque é como se elas estivessem andando, professor? É, sim, é como se elas estivessem andando. Explica para a gente. Vamos lá. Temos aqui um estudo do tectonismo, tá certo? Pega aqui o exemplo da placa tectônica de Nazca, né? Placa tectônica oceânica de Nazca e da placa tectônica continental sul-americana. Elas se chocaram e se comprimiram, né? Estão fazendo força, exercendo pressão uma na outra. E devido aos seus formatos e a compressão, a placa sul-americana se ergueu de modo que fez um dobramento aqui no continente. Esse dobramento é o que fez com que surgisse a Cordilheira dos Andes. E ela continua se elevando, certo? A Cordilheira dos Andes continua andando, continua caminhando, continua se elevando. Eis o motivo de seu nome, né? De ela se encaixar na categoria das montanhas andantes. E querendo ou não, ela continua andando. Nossa, professor, tem mais montanhas nesse esquema aí? Tem sim. Essas montanhas que a gente viu, e aliás, todas as regiões montanhosas que foram geradas por dobramentos de terra, né, por choques entre placas tectônicas, elas continuam caminhando. Por exemplo, as próprias montanhas rochosas, que foram citadas aqui, o Himalaia, os Alpes na Europa, né, o Himalaia na Ásia, todos são de origem tectônica, certo? Placas tectônicas se chocaram e houve o dobramento da Terra. Claro que a gente tem aqui uma certa característica de plástico das rochas, né? Porque elas se dobraram. Pode ser que um dia elas se quebrem, professor? Pode. Muitas rochas quebram quando duas placas tectônicas se encontram. E o que é que acontece aqui no continente? É o que a gente chama de falhamento. Acontece uma falha na Terra, certo? Isso é o fenômeno oriundo do choque entre duas placas tectônicas, certo? Legal, né? Vocês vão ter que admitir que é bem legal. Continuando. Na porção oeste, opa, quando na internet é o computador. Na porção oeste dos Estados Unidos, porém, a Serra Nevada impede a passagem dos ventos úmidos vindos do Pacífico, criando concentração de chuvas nas vertentes ocidentais e uma vasta área desértica no interior do continente, o deserto da Grande Bacia. Ao longo da superfície terrestre, podem ser criados canais por onde as massas de ar se deslocam, isso, levando suas características meteorológicas para áreas distantes da sua origem. Esse fato pode ser constatado na América do Norte. A partir da penetração de massas de ar frias vindas do polo e que se deslocam durante o inverno pelo vasto canal criado pelas planícies centrais, região rebaixada localizada entre as montanhas rochosas, os planaltos e as antigas porções, aliás, os planaltos e as montanhas antigas da porção leste.
América do Norte, mapa físico. Necessariamente aqui, deixa eu apresentar aqui, interessante. Vamos lá. Aqui. Opa, Guilherme. Tá travando ainda? O Guilherme tá aqui? Tá. Tá travando, Guilherme? Acho que tá, né? Ele tá respondendo. Respondam aí, pessoal. Tanto se for um sim, como se for um não. Pessoal? Pessoal? Desculpem a chatice, pessoal. É que eu tenho que perguntar, porque pode ser que esteja travando para mim e eu esteja dando aula para o nada, né? Porque já até caiu para mim e ficou parado aqui como se eu estivesse na companhia dos alunos, quando na verdade eu já tinha saído. Então eu tenho que perguntar mesmo. Não fiquem chateados. Sim, eu ia apresentar aqui um negócio aqui. Olha só que legal. Não, isso não, peraí. O negócio tem. Essa região aqui, pessoal, deixa eu marcar de laranja. Não, laranja vai ficar, vai dar até para confundir. Isso aqui são as montanhas rochosas. Esses pontos aqui, olha, desse laranja, sei lá, marrom aqui, mais escuro, cadê? Deixa eu marcar de azul, blue aqui. Esse e esse daqui, necessariamente são os pontos mais altos, tá? Mas as montanhas rochosas, por si só, essa região aqui dos Estados Unidos, são grandes montanhas que se originaram com a colisão entre placas tectônicas, tá? Assim como os Apalaches, certo? São de origem de dobramentos, que eu vou explicar aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Acho tão bonitinho essa tela aqui. Seguinte, uma placa se chocou aqui, né? Aqui temos uma placa. Tá parecendo um carro, mas é uma placa. Uma placa se choca com outra placa tectônica, né? Aqui, olha, quando elas se encontrarem, aqui vai haver, né, uma compressão, uma exercendo força contra a outra, né? E dessa pressão aqui que vai haver, vai ocorrer uma elevação no continente aqui, olha. A força vai apontar para cima. A força vai apontar para cima e daqui pode, né, haver uma região que seja mais elevada, certo? No caso vai ser essa região aqui. Só para explicar o tectonismo que ocasiona essas grandes modificações no relevo. E o mesmo acontece, como eu falei, com a Cordilheira dos Andes. Essas massas de ar provocam diminuição da temperatura, queda da neve e queda de neve, aliás, e congelamento de alguns lagos e rios, chegando nos invernos mais rigorosos a alcançar o Golfo do México. A ação das correntes marinhas. Como já sabemos, as correntes marítimas são como rios de água salgada que circulam pelos oceanos, que, de acordo com suas características, modificam a temperatura e a umidade dos lugares por onde passam. As correntes quentes se originam nas áreas próximas à linha do Equador e se deslocam em direção aos polos, por onde passam, aquecem e fornecem umidade para as áreas litorâneas e, em certos casos, possibilitam atividades em regiões que
sem elas seriam congeladas. Por exemplo, a corrente quente do Golfo do México transporta seu calor até o litoral da Flórida e do Golfo do México. As correntes frias, por seu turno, deslocam-se dos polos em direção à linha do Equador, acarretando resfriamento do ar e diminuição da temperatura próxima aos litorais. Isso acarreta a condensação das massas de ar quente e úmido e a formação de nuvens pesadas, precipitação e neblinas sobre o oceano. Ao penetrarem no continente, estão totalmente secos, o que provoca a formação de regiões desérticas. Aqui as correntes de ar marinha. Aí nós temos as quentes e as frias, certo? E eu acho interessante falar isso aqui. Tá bom. Apresentar aqui. Como nós vimos agora, atenção. Aqui, ó, temos a linha do Equador aqui, olha. Linha do Equador. Aqui. Opa, parece que E olha só, perto da linha do Equador é onde se localizam as correntes de ar quente, ó. Vamos isolá-las. Vamos aqui. E na região dos polos aqui temos as correntes de ar frias. Olha, para cá e para cá. Não é legal? Não faz sentido, né? É isso aqui, olha. Por conta da curvatura da Terra, as regiões próximas à linha do Equador tendem a ser mais quentes. Já as regiões mais próximas dos polos tendem a ser mais frias, certo? As regiões próximas aos polos são mais frias. Acredito que essa parte vocês entenderam e as correntes de ar marítimas demonstram isso. Continuando. Esse fenômeno é típico da costa do Pacífico. Nessa região, a corrente fria da Califórnia é fundamental para a existência dos desertos de Sonora e do Colorado, na América do Norte. Já a corrente de Humboldt esfria a costa oeste da América do Sul, impedindo que a umidade vinda do Oceano Pacífico atinja o litoral peruano, contribuindo para a aridez do deserto do Atacama. Existem correntes marinhas cuja temperatura é semelhante à das áreas pelas quais passam. Nesse caso, não provocam alterações no clima regional. Quando muito intensas, aprofundam as características da temperatura existente. Nesse contexto, está incluída a corrente fria do Labrador. Pessoal, muita atenção nisso aqui. Quero que vocês prestem atenção demais nisso aqui, tá certo? Muita atenção mesmo. Isso aqui é muito importante. Do parágrafo da página, do último parágrafo, aliás, da página 215 e essa próxima página. Prestem atenção nesse detalhe aqui. Vou até ler. Vou até reler. Aliás, existem correntes marinhas cuja temperatura é semelhante a das áreas, aliás, pelas quais passam. Nesse caso, não provocam alterações no clima regional, quando muito intensas. Aprofundam as características da temperatura existente.
Nesse contexto, está incluída a corrente fria do Labrador, que vem do Ártico, congela o porto de Nova York durante o inverno, e as correntes quentes das Guianas e do Brasil. Proximidade e distância do mar, maritimidade e continentalidade. O mar e a terra se aqueceu de forma desigual. As águas se aquecem e se resfriam mais lentamente que a superfície sólida. As áreas afastadas do oceano sofrem com o efeito da continentalidade, isto é, absorvem e perdem calor muito rapidamente, sofrendo grande variação de temperatura. Já as áreas próximas ao oceano possuem temperaturas menos contrastantes, aquecem-se e se resfriam mais lentamente. É o fenômeno chamado de maritimidade. Por esse motivo, as áreas centrais do continente americano apresentam versões muito quentes e invernos muito frios. É bom, 6 pessoas ainda tá bom. Formações vegetais. Podemos dizer que se ainda está chovendo. Podemos dizer que a vegetação é o espelho do clima. A distribuição de características das vegetações originais depende do clima de cada região. As formações vegetais, por sua vez, também influenciam algumas das características climáticas regionais, principalmente no que diz respeito à umidade, pois a evapotranspiração libera para a atmosfera o vapor que se torna o clima mais úmido, provocando as chuvas. Aliás, o vapor que torna o clima, né? Que torna o clima mais úmido. É o que eu quis dizer. Só para ter consciência mais tranquila. Tá todo mundo acompanhando até aqui? Pessoal. Bom, vou continuar. Ação antrópica. Opa. Os seres humanos são os principais responsáveis pela condição climática atual. Quando atuam na preservação das grandes áreas florestais e de mananciais e praticam desenvolvimento sustentável, os seres humanos intervêm na estabilização e manutenção da atmosfera. Por outro lado, ao atuarem de forma predatória, derrubando grandes trechos de árvores primitivas, poluindo rios e etc., contribuem para ampliar o aquecimento global e produzir graves alterações climáticas. No continente americano, ao longo do processo de construção do espaço geográfico, a natureza foi sendo devastada. Florestas decas que poluem. Florestas desapareceram, aliás, desculpem, desapareceram na América do Norte para dar lugar a cidades e fábricas que poluem o meio ambiente. Na América do Sul, caminhou-se no mesmo sentido, contudo, ainda restam alguns santuários naturais, como a Amazônia. Meu Deus, por que eu tiro meu óculos, hein? Caminhou-se. Nossa, pior que não vai dar tempo de ler o próximo. Bom, eu acho que é mais vantajoso a gente recapitular esse cenário do que passar para outro. Bom, aqui a gente viu, né? Só para recapitular, a gente viu aqui um pouco da climatologia e da botânica, né? Como se dá essas plantações, o que é que tem por lá. A gente viu mais a questão do clima, né? Vimos por que o clima aqui nos países próximos à linha do Equador é mais
quente do que em outras regiões, né? Quanto mais você se aproxima dos polos, quanto mais você se afasta da linha do Equador, mais frio você vai enfrentar. E também que quanto maior for a altitude, maior será a temperatura. A gente viu que isso diminui 1 grau a cada 180 metros. Né? A gente viu também o principal que todo mundo já sabe, que a ação do homem é a que mais danifica o meio ambiente. Né? Vimos também as correntes de vento marinhas, que trazem um ar mais confortável, mais agradável, mais aconchegante para o continente, ou não, quando se tem obstáculos montanhosos, isso não acontece. E necessariamente é isso. Falta menos de. Falta 1 minuto só. Bom, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade para perguntar? Não? Então, próxima aula a gente continua esse assunto, certo? Próxima aula de geografia na quarta-feira. E a gente faz as atividades. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que pare de chover aqui. Espero que já tenha parado de chover aí, que a gente possa dar aula e assistir a aula com calma. Até mais, meus queridos. Até quarta-feira. Tudo de bom.